Olá, tudo bom? Os alimentos industrializados estão presentes no nosso dia a dia, né? É muito difícil você encontrar uma pessoa que não consuma nada de industrializado. Pode ser um suco de caixinha, que parece bem saudável, um pão de pacote, biscoito, algum molho que usa no dia a dia. E eu nem vou entrar no mérito, né, dos embutidos e tudo mais, que às vezes estão lá na nossa mesa do café da manhã, no lanche da tarde, parecem inofensivos. É só um pouquinho por dia, tô consumindo só uma coisinha aqui, mas o nosso corpo sente sim o consumo dos industrializados. A gente sabe que eles podem conter conservantes, grandes quantidades de açúcar, de sódio, corantes e muitas substâncias que o nosso corpo nem consegue lidar tão bem. Então, por isso, muitas pessoas vêm fazendo um teste de diminuir, de reduzir, de retirar os alimentos industrializados e ver qual é o impacto que isso causa no nosso corpo. Inclusive, algumas pesquisas científicas já foram feitas para ver o impacto de retirar completamente os ultraprocessados da alimentação e os benefícios que isso traz. Eu vou falar para você o que acontece já em 7 dias. Parece pouco tempo, né? Não vou ver resultado em 7 dias, mas já dá para ver sim em uma semana os resultados de retirar os industrializados da alimentação. Eu vou te falar, inclusive, quais são que você tem que tomar mais cuidado. Fica aí até o final, que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar, você costuma comer industrializado? Assim, eu sei que costuma, porque é muito difícil ninguém comer nada de industrializado, de processado no dia. Claro que existem níveis de processamento dos alimentos, né? Eu até vou falar isso pra você também. Mas o que você costuma comer e que você compra que vem embalado, né? Essa é uma boa ideia pra gente pensar. Porque se, assim, claro que o frango, a carne podem vir embalados também, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Biscoito, pão, suco, barrinha, geleia. O que não falta aí na sua casa, que tá na sua rotina do dia a dia, que é processado, industrializado? Escreve para mim aqui embaixo e me conta de onde você fala, qual é a sua cidade. Quando a gente pensa em retirar os industrializados, em uma semana a gente já consegue ver uma diferença nesse perfil do nosso corpo. Algumas diferenças já vão acontecer de uma forma até relativamente rápida, porque como eu te falei antes, o industrializado, o ultraprocessado, muitas vezes tem um conjunto de ingredientes ali que não é bom. Muitas vezes ele tem açúcar, mesmo sem ser doce, como é o caso do molho de tomate, né, por exemplo. Muitas vezes ele tem sódio, mesmo sem ser salgado, como é o caso de alguns biscoitos, bolos, barrinhas, enfim. O tipo de gordura maléfica, muitas vezes tem gordura trans, tem gordura saturada em grande quantidade, além dos corantes, conservantes, estabilizantes e aquelas siglas que a gente nem entende, né? Quando você olha o rótulo e tem um monte de nome com letra ali, de letra com número, aquilo ali está relacionado a algum tipo de código para adoçante, conservante, corante, estabilizante. Então, tudo isso é um alimento, mostra que é um alimento muito processado e que vai ter repercussões no nosso intestino, no nosso corpo, no nosso cérebro, na nossa imunidade. Quando a gente já retira em uma semana, o nosso corpo já dá uma aliviada e já começa a sentir alguns sinais de melhora. Primeira coisa, nos 2 primeiros dias, o que você vai sentir? Se você consome muito industrializado no dia a dia, vai ser como se fosse quase que um sintoma de abstinência, porque o corpo vai se readaptar a não ter aqueles conservantes, corantes, estabilizantes, adoçantes, que às vezes são ruins, em grande quantidade circulando. Então, de fato, pode parecer como se fosse um processo de abstinência. Você pode ter dor de cabeça, irritabilidade, desejo de consumo mesmo, né? Porque você vai querer buscar de novo aquela substância que estava circulando no seu corpo. E pode ter até mesmo cansaço mental. Então, os 2 primeiros dias, eu acho que são os piores. Porque você ainda tá com aquela questão do costume, né? Não só fisiológico mesmo, mas psicológico de comer. Então, no comecinho pode ser um pouco pior, mas depois os benefícios já vão começar a surgir. Vale a pena ressaltar que estudos sérios já verificaram que esses alimentos ultraprocessados podem ativar áreas do nosso cérebro da mesma forma do que, por exemplo, algumas drogas, do que o álcool, ou até mesmo a nicotina. Então, dependendo do tipo de produto industrializado, mais os ultraprocessados, obviamente, né? Podem atingir, podem ligar esse centro de recompensa de dopamina. Por isso que quando a gente retira nos primeiros dias, pode dar essas vontades de consumir e pode dar essa irritabilidade que eu te falei. Depois que já passou esses 2 dias que são mais críticos, no dia 3, no dia 4, você já começa a ter mais benefícios relacionados à diminuição da inflamação do corpo. Sim, já há pouco tempo você vai ter, porque como você vai tirar os processados, você vai ter que botar um alimento natural ali, né? Então, quando você foca mais nos legumes, nas verduras, nos cereais, nas frutas, na carne, no frango, no peixe, no laticínio de pouco processamento, né? Como um leite, um iogurte,
com poucos ingredientes, ou até mesmo feito em casa, um kefir, você já vai passar a ter mais fibras, vitaminas, minerais. Então o corpo vai dar uma respirada, o intestino já vai funcionar melhor, vai dar uma melhorada nessa questão da inflamação, vai diminuir o inchaço abdominal, você vai ter menos gases, se você sofre com refluxo, isso vai melhorar também, e vai ter uma melhora na disposição, porque muitas vezes os níveis de açúcar do sangue já ficam mais estáveis por conta das fibras que você está consumindo. Então, já nos primeiros dias começa a ter um resultado bem interessante. Depois de alguns dias, lá para o 5º, 6º dia, você vai ver uma melhora na sua capacidade de descansar. O sono vai ficar mais profundo porque você vai ter menos agentes excitatórios circulando no seu corpo. Inclusive, muitos corantes a gente sabe que estão relacionados com a hiperestimulação do nosso cérebro, do sistema nervoso central. Por isso até que a gente fala, né, que aquelas balas de goma com corantes muito não indicados para as crianças têm efeitos deletérios, têm efeitos ruins para a saúde mental das crianças mesmo. E não só das crianças, dos adultos. Então, quando você retira os processados depois de um tempo, você vai ver que você vai diminuir até mesmo a agitação, a ansiedade, o sono fica mais profundo, mais reparador, e você pode ter até mesmo uma clareza mental. Vale a pena ressaltar também que como o intestino vai estar funcionando melhor, ele vai produzir mais serotonina. A gente sabe que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro e que esses neurotransmissores são produzidos no intestino e carreados através da corrente sanguínea para o cérebro. Então o intestino vai conseguir pegar melhor os alimentos reais e transformar em neurotransmissores importantes para a nossa saúde, o que vai ajudar nessa questão mental, enfim, psicológica mesmo. Vale a pena também falar que o nosso fígado vai ficar menos sobrecarregado, né? Porque quando você pensa em alimento processado, você não tem como não pensar nisso tudo que eu falei, né? Nesses agentes que são agregados, conservantes, corantes, estabilizantes, adoçantes e siglas e tudo mais. Então, isso tudo acaba tendo que ser metabolizado, processado pelo fígado para ser excretado. O fígado sofre mais do que se você comesse uma alimentação mais natural. Então, se você tem problemas do fígado, com certeza você vai ter uma melhora na sua disposição, no bom humor, no bem-estar ao longo dessa semana. Lá pro fim da semana, você já pode ver até uma diferença na própria balança, no peso, ou até mesmo nas roupas. Porque quando você compara as calorias de um alimento feito em casa e um alimento comprado pronto, você já vai ver que é gritante a diferença, né? Muitas pessoas falam assim, eu vou fazer uma pizza em casa. Mesmo que você faça a pizza com a farinha, preferencialmente integral, né? Uma farinha de aveia, que tenha... Patrícia, mas é uma pizza, eu vou botar aqui queijo, vou botar molho de tomate, vou botar tomate picado por cima, vou botar... Enfim, né? Outros produtos, outros alimentos. Compara essa pizza de tomate com queijo com uma pizza de tomate com queijo que você comprou congelada e vê a lista de ingredientes, gente, às vezes tem quase um parágrafo, quando deveria ser basicamente farinha, azeite, sal e fermento. Então, na verdade, isso faz uma diferença grande na inflamação, faz uma diferença grande na própria questão calórica mesmo, muitas vezes, porque para massa, tô dando o exemplo da pizza, né, mas para outros alimentos também, para a massa continuar saborosa, crocante ou fofa, dependendo do estilo de pizza, tem que acrescentar muita coisa ali, às vezes muita gordura, açúcar, que numa receita natural, né, tradicional, não precisaria. Então, essa diferença também vai fazer uma grande diferença no peso e na balança e na gordura. O peso e a balança muitas vezes podem estar relacionados com essa questão do fígado funcionar melhor, de você desinchar mais, de você não consumir tantos alimentos ricos em sódio que poderiam reter mais líquido. E a diferença do percentual de gordura, né, do peso relacionado à gordura, com relação a essas escolhas que eu falei pra você, né? Esses ultraprocessados muitas vezes vêm com gorduras muito ruins, proteína de baixo valor biológico, que podem acarretar um ganho de peso. Aí você pensa assim, legal, vou fazer por uma semana, aí você faz, você deu bem, e depois como voltar, né? Porque a gente sabe que é muito difícil você manter no seu dia a dia uma rotina de zero industrializado. Então, quando você for observar os industrializados, existe uma diferença entre um alimento industrializado e um alimento ultraprocessado. Esse é um ponto que eu quero falar para você aqui. Então, existe uma diferença entre você consumir, por exemplo, um alimento, um pão que você comprou, mesmo que você compre numa padaria, você não faça em casa ou no supermercado,
mas que seja um pão de fermentação natural, com uma farinha integral, que tenha fibras, que tenha cereais e que tem poucos ingredientes. Quando você observa o rótulo, que sempre tem poucos ingredientes, para um pão de forma ultraprocessado, que tem parágrafos de ingrediente, farinha só branca, e, enfim, a comparação é até desleal. Então lembra disso também. Existem níveis de processamento, às vezes, no mesmo produto. E uma boa forma de você verificar isso é pela quantidade de ingredientes que tem ali. Outro ponto importante que eu tenho que te falar é que os primeiros ingredientes da listagem de ingredientes são os que vêm em maior quantidade. Então esse é outro ponto importante para você ver o que tem ali. Observa também os alimentos, os ingredientes que você não quer que tenham na sua vida ou na sua ou na da sua família. Por exemplo, corantes. Você quer que tenha na alimentação dos seus filhos, na sua alimentação? Então, se já tiver muito corante, você nem compra. Observa se tem um similar sem corantes, né? Ou com corantes naturais da própria fruta, dos próprios vegetais, porque existem essas opções hoje em dia. Gordura trans, você pode consumir pães, enfim, se você for comprar pronto, produtos industrializados sem esse tipo de alimento, de ingrediente, na verdade. Então lembra que eu tenho um vídeo bem legal aqui falando em como não ser enganado pelo rótulo dos alimentos, porque a partir do momento que você sabe o que faz mal para você e você já sabe interpretar e ler o rótulo, você já vai conseguir fazer escolhas melhores. Agora lembra que se você puder não consumir nada disso e de fato fazer em casa, 1000 vezes melhor. Eu tenho muitas receitas aqui de pães, de pizza, de bolo, de muffin, de docinho, de tudo que você imaginar. O canal já tem mais de 5.000 vídeos, então assim, tem muito vídeo de receita, de combinações diferentes que você pode fazer, que vão te ajudar a ter uma vida mais saudável no dia a dia, utilizando alimentos minimamente processados, porque claro, né, que o processado sempre vai entrar. Uma aveia já foi processada para chegar na sua casa, né? Você não foi para o campo e pegou lá a aveia e botou na sua mesa, já passou por um mini processamento. Esse mini processamento não vai fazer mal para sua saúde. Da mesma forma, o arroz que você come, mesmo que seja um arroz parboilizado, arroz branco, preferencialmente o integral, você não foi lá no campo e pegou o arroz e botou na sua mesa, ele já passou por um processamento mínimo. Essa é a diferença de você, enfim, né, saber os níveis de processamento dos alimentos e o que vale a pena ou não a gente acrescentar no dia a dia. Relembrando também essa questão dos ultraprocessados, dos alimentos industrializados, na questão de aumentar a inflamação do nosso corpo, né? Aquela inflamação crônica de baixo grau, deixar o nosso corpo cronicamente mais inflamado. Então é importante controlar isso, porque essa inflamação crônica pode estar relacionada com o aparecimento de doenças crônicas, dores, dificuldade de emagrecer e outras condições de saúde. Claro que só retirar os industrializados não vai fazer o milagre. Se você quer ajuda para controlar a inflamação, lembra que eu tenho um material muito legal com mais de 500 receitas, mais de 100 cardápios, muitas dicas cientificamente comprovadas. E eu vou deixar o link para ele aqui embaixo na descrição para você. Também tem outros 2 materiais para te ajudar a controlar o açúcar do sangue, para ajudar a emagrecer de forma saudável. Então dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição. Me conta aqui embaixo, então, se você acha que está consumindo muitos alimentos processados, industrializados, o que você acha que vai ser mais difícil para você abrir mão, modificar ou fazer em casa, substituir? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!